Oi, pessoal. Bom, eu tive a ideia de gravar esse vídeo depois que eu recebi um comentário de um cara, um comentário assim, bem arrogante e prepotente, falando que ele acha que eu passo uma postura de uma pessoa muito arrogante e que eu quero transformar algo simples e fácil, que é a leitura, em algo grandioso, em algo complexo. Ele até pegou do Google, o ChatGPT, não sei a definição de leitor e colou no comentário. Que leitor é simples e fácil de entender. Qualquer pessoa que lê é leitor, seja quem lê uma revistinha, uma placa, um outdoor, bula de remédio, um livro, não interessa. Leitor é quem lê, ponto final. Não existe isso de habilidade de leitura, de refinar o seu olhar perante a literatura. E assim, fiquei triste por ele, porque é claro que existe habilidade de leitura. É claro que existe a possibilidade da gente refinar o nosso olhar perante a literatura. Inclusive, o INAF traz 5 níveis de alfabetismo funcional, ou seja, existem 5 níveis de alfabetismo. E, assim, pessoas que têm um alfabetismo mais precário, assim, que estão, tipo, no nível rudimentar, tem perdas diárias na vida, gente. Essas pessoas que têm dificuldade de fazer interpretações, são pessoas que são passadas para trás, seja por conhecidos, por políticos, são pessoas que caem em fake news, são pessoas que caem em golpes. E, para quem não sabe, a minha área de formação é na área da saúde, e eu já visitei a casa de muitos pacientes idosos, e se a gente chegava na casa desses pacientes com uma prescrição ali, uma prescrição mais extensa, mais longa, se eram pacientes que tinham muitas comorbidades, precisavam fazer uso de muitos medicamentos e a gente chegava com essa prescrição mais extensa, mesmo sendo pacientes considerados alfabetizados, pacientes que conseguiam ler e escrever, eles não conseguiam se virar sozinhos se a gente apenas deixasse essa prescrição lá, se fosse uma prescrição mais longa com muitos medicamentos. Então a gente tinha que sempre bolar alguns planos assim para o paciente conseguir entender como tomar a medicação, para não tomar mais do que deve, para tomar no horário correto. Então a gente fazia às vezes caixinhas coloridas, fazia as caixinhas para colocar os comprimidos certinho nos horários, e aí fazia solzinho, fazia luazinha, tinha que inventar, assim, um jeito do paciente entender o horário de tomar a medicação, qual medicação tinha que tomar em tal dia. E, cara, isso é tão triste. Pessoas que sabem ler, que sabem escrever, mas é, assim, o básico do básico, que não conseguem tomar os próprios remédios de forma correta. Isso é muito triste. Então, essa situação de precariedade na leitura, na interpretação, é algo que, aqui não tô nem falando de literatura, tô falando no geral, da vida mesmo, é algo que impacta negativamente a vida das pessoas todos os dias. E é muito triste como as pessoas não veem a importância disso. E essa questão da educação, eu acho que deveria ser o pilar, assim, é o primeiro passo pra gente ter um país com uma melhor qualidade de vida, pra gente ter pessoas vivendo vidas mais satisfatórias, vivendo vidas melhores, tendo qualidade de vida realmente. A educação impacta diretamente nisso e isso é algo que as pessoas do nosso país, os governantes e mesmo a população, assim, não estão nem aí para isso. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre os impactos da leitura, da interpretação na vida das pessoas. Quero trazer para vocês esse conceito do INAF, essas 5 categorias, que eu acho que é um assunto que poucas pessoas falam, e quero falar um pouquinho também, um pouquinho mais sobre o livro Um Experimento em Crítica Literária, do Lewis, que algumas pessoas ficaram meio incomodadas com esse livro. Mas enfim, é isso, vamos para o vídeo. Então, assim, a gente tem o INAF, a sigla significa Indicador de Alfabetismo Funcional, que são pesquisas feitas com brasileiros de 15 a 64 anos para avaliar o nível de alfabetismo funcional. E, na verdade, o INAF avalia 3 coisas, que é a leitura, a escrita e a matemática. Então, o INAF nos traz que existem 5 níveis de alfabetismo funcional no Brasil.
Eu vou pegar aqui pra eu ler pra vocês, porque eu não lembro de cabeça. E assim, gente, é assustador. A quantidade, a porcentagem de brasileiros que estão nos níveis mais baixos. E mais assustador ainda é quando você consegue pela internet aí achar os testes feitos pelo INAF. E assim, é mais assustador ainda quando você vê esses testes, porque são testes muito fáceis em relação à parte da leitura. Não são nem textos literários, são textos jornalísticos, bem simples assim de compreender. E a taxa de erros, assim, é muito, muito elevada. E isso não preciso nem falar, né? Que reflete no nosso país, reflete na situação que a gente está atualmente. E os resultados não nos dão nenhuma perspectiva, assim, de melhora. Então, é realmente bem triste e as pessoas não ligam muito pra isso, ninguém fala muito disso, assim, ninguém tá nem aí pra educação no Brasil. Mas enfim, vamos lá pros níveis. A gente tem então no primeiro nível o nível analfabeto, que tem 7% da população brasileira. E nesse nível são consideradas analfabetas as pessoas que não conseguem realizar tarefas simples, que envolvem a leitura de palavras e frases, ainda que uma parcela delas consiga ler números familiares como o telefone da casa, de preços. Essas pessoas apresentam muita dificuldade em reconhecer e realizar operações básicas próprias de ferramentas digitais para resolver tarefas simples da vida social contemporânea. Aí, no nível 2, aqui a gente tem o nível rudimentar. Temos 22% da população brasileira aqui nesse segundo nível. A pessoa com alfabetismo rudimentar é capaz de localizar informações explícitas, expressas de forma literal em textos compostos essencialmente de sentenças ou palavras. Além disso, conseguem comparar, ler e escrever números familiares, como horários, preços, número de celular, telefone, enfim, identificando o maior e menor valor e resolver problemas que exploram situações do dia a dia que envolvem operações matemáticas mais elementares. Conseguem realizar tarefas da vida social mais básicas que requeiram o uso de ferramentas digitais. Aí no nível elementar temos 36% da população brasileira. É considerado alfabetizado em nível elementar o indivíduo capaz de selecionar em textos de extensão média uma ou mais unidades de informação, observando certas condições e realizando pequenas inferências. O alfabetizado funcional em nível elementar tem condições de comparar e realizar informações numéricas ou textuais expressas em gráficos ou tabelas simples, envolvendo situações de contexto cotidiano doméstico ou social. Conseguem realizar tarefas da vida social mais básicas que requeiram o uso de ferramentas digitais. Aí no nível intermediário a gente tem 25% da população. É considerado alfabetizado no nível intermediário o indivíduo capaz de localizar informações expressas de forma explícita ou não em textos diversos, jornalístico ou científico, realizando pequenas inferências. Ele também está apto a resolver problemas matemáticos envolvendo porcentagem e proporção. Além disso, o alfabetizado intermediário interpreta e elabora síntese de textos diversos, sejam narrativos, jornalísticos ou científicos. Relaciona regras com casos particulares, reconhecendo evidências e argumentos e confronta a moral da história com a própria opinião ou com o senso comum. O nível proficiente, que tem apenas 10% da população. O indivíduo proficiente no topo da escala de alfabetismo funcional elabora textos de maior complexidade, mensagem, descrição, exposição ou argumentação, com base em elementos de um contexto dado e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto. A pessoa proficiente também está apta a resolver situações-problema relativas a tarefas de contextos diversos, que envolvem diversas etapas de planejamento, controle e elaboração, que exigem retomada de resultados parciais e uso de inferências. Espera-se que reconheçam elementos textuais e quantitativos que permitem avaliar indícios para avaliar a veracidade de uma narrativa ou informações, situações que implicam em riscos e elaborem textos. Aí aqui nessas situações que impliquem em riscos, né, tá o que eu tinha falado relacionado a golpes, links, questão das fake news.
e conseguem elaborar textos, mensagem, post, descrição, exposição ou argumentação, com base em elementos do texto ou do contexto dado, mas assim. Então, nesse nível de proficiência, está apenas 10% das pessoas que conseguem identificar fake news, que conseguem entender quando estão prestes a cair num golpe, não cair nesse golpe, é apenas 10% da população brasileira, assim, e nesse nível proficiente estão as pessoas que, veja bem, pode ser que elas consigam identificar as figuras de linguagem dentro dos textos, metáforas, metonímias, qualquer figura de linguagem, não quer dizer que essas pessoas, elas conseguem fazer isso. E assim, depois peguem os testes para vocês darem uma olhada. É assim, esse último nível, que é o nível proficiente, 10% da população, a questão das figuras de linguagem colocadas nos textos são muito simples. É igual quando quando o professor está ensinando para os alunos ali pela primeira vez na escola. Ele ensina da maneira mais simples possível para que o aluno consiga realmente compreender, absorver aquele conhecimento. Então, assim, é um teste muito, mas muito modesto. E os resultados são, assim, de dar desespero. E como eu falei, é claro que existe, gente, níveis de leitura. E aqui eu não tô falando no sentido literário, que é geralmente o que eu falo aqui, né? Afinal, é um canal de literatura. Eu tô falando no sentido ali do dia a dia mesmo, da pessoa conseguir ter uma vida de qualidade só pelo fato dela conseguir ler bem, dela conseguir interpretar. Isso impacta, como eu já falei na introdução, diariamente na vida das pessoas, em elas serem ou não passadas para trás, em elas acreditarem ou não em fake news, em elas conseguirem ou não fazer o uso correto de uma medicação. Então, assim, eu fico, sei lá, sabe, eu fico muito, muito, muito triste quando eu vejo essas pesquisas, assim. E é óbvio que isso impacta diretamente na qualidade que a gente tem de vida em um país. E o nosso país, a gente já não tem uma qualidade de vida muito elevada. É claro que tem países que, assim, estão em situações muito piores do que a nossa. Mas o mais triste é que, assim, a gente não tem perspectiva de que isso melhore, porque eu acho que a primeira coisa que um país deve se preocupar, que os seus governantes devem se preocupar, mas principalmente a própria população é com a educação. É assim, é a base de tudo, e a gente vive em um país em que ninguém tá nem aí pra isso, e quando tem pessoas interessadas em ajudar outras pessoas, geralmente essa pessoa é vista como arrogante, prepotente. Então, assim, é muito, muito, muito triste, é muito lamentável a situação que a gente vive. Bom, então agora vamos conversar mais um pouquinho sobre o livro Um Experimento em Crítica Literária, do C.S. Lewis. Essa parte que vai ser quase 100% voltada para quem realmente gosta de ler livros, para quem quer melhorar como leitor, melhorar a sua habilidade de leitura, principalmente para quem acredita, né, que realmente existe habilidade de leitura. Bom, então, nesse livro, Um Experimento em Crítica Literária, o Lewis, ele não tenta pegar vários livros, assim, e classificar, este livro é bom, este livro é ruim. O que ele faz é tentar classificar os tipos de leitores, e ele fala que quem dita se um livro é bom ou é ruim é o leitor. Então, assim, ele traz dois grupos, que são os não literatos, também ditos os muitos, e os literatos, ditos os poucos. Então, assim, nos grupos dos não literatos, temos 4 características. Esses leitores não veem importância em reler livros, então são leitores que não releem livros, são leitores que eles leem quando não tem nada mais interessante, mais empolgante para fazer. São leitores que não são transformados pela literatura, são aqueles leitores que leem mais para se entreter, assim, por entretenimento. Então, eles leem e eles não são transformados pelas leituras. E a quarta característica é que esses leitores, muitas vezes, eles projetam os seus sonhos, as suas fantasias nas histórias, e quando as coisas meio que não andam, não seguem pelo caminho que eles gostariam, eles se sentem frustrados e acabam dando notas baixas, avaliando um livro como ruim,
por conta de terem sido frustrados, por conta da sua projeção ali naquela história ter sido frustrada. Então essas são as 4 características dos não literatos, e as 4 características dos literatos é o contrário, né? São leitores que veem a importância de reler os grandes livros, então são leitores que prezam pela releitura, são leitores que dão prioridade para a leitura, então qualquer brecha assim do dia que tem um momentinho ali, 5 minutinhos, 10 minutinhos para ler, esses leitores vão estar priorizando esse momento de leitura. São leitores que são absurdamente transformados pelos livros. É como se literatura e vida meio que se fundisse e o leitor se tornasse outra pessoa através das leituras. É como se alguns personagens, algumas histórias fizessem parte de quem o autor se tornou. É como se literatura e vida realmente se mesclassem, assim. E a última característica é que esses leitores são um pouco mais abertos, assim, para receber o que o livro tem a oferecer. São leitores que conseguem não ficar fazendo essa projeção das suas fantasias, dos seus desejos nas histórias. Então, essas são as 4 características dos não literatos e dos literatos. Lewis ainda traz que, ao longo da vida, os leitores acabam migrando, né, de um grupo para outro e tal, mas eu ainda acho que esse estudo poderia ser mais amplo, assim, porque eu acredito que poderiam existir sub-áreas, assim. E, por exemplo, o Lewis fala, né, então, que quem dita se um livro é bom ou não é o leitor, a maneira que ele lê. Agora, uma opinião pessoal minha, assim, em vários vídeos, né, já falei que eu acho que toda literatura é importante a depender da fase da vida do leitor. Por exemplo, um leitor iniciante, ele vai ler, não sei, um livro mais farofa, assim, uma Colleen Hoover, por exemplo. Com certeza, ele vai tirar muitos, ou pelo menos alguns insights desse livro. Porque ele é um leitor que ele ainda não tem muita bagagem, ele está iniciando. Então, não é porque esse leitor, ele gosta de ler Colleen Hoover e ele realmente sente uma transformação na vida dele através desse livro, que ele está no grupo dos não literatos, só porque ele gosta de ler esses livros que o pessoal fala que são livros farofa. E assim, se um leitor mais experiente, sei lá, um leitor que já lê há 30, 40 anos, vai pegar um livro da Colleen Hoover para ler esse mesmo livro, para esse leitor que já tem uma bagagem maior, uma experiência maior, não vai ter nada de novo nesse livro da Colleen Hoover. Então, para esse leitor que já tem uma bagagem maior, não vai ser um livro bom, vai ser um livro ruinzinho, assim, que não vai acrescentar nada de novo na vida desse leitor. E, assim, é claro que a gente tem também, eu, pelo menos, tenho os meus momentos onde eu quero ler livros mais pra relaxar. Eu sempre tô lendo os meus Kings, os meus livros de terror. E não é por conta da gente, eu acho, ler esses livros mais para espairecer, assim, livros que não são tão reflexivos, apesar de ter como tirar reflexão desses livros também. Mas não é só por esse motivo, por você ler esses livros mais farofa, digamos assim, que você não possa estar no grupo dos literatos, das pessoas que têm um olhar diferente perante a literatura, apreciam a literatura de uma forma diferente. Então, o Lewis não traz nada disso no livro, né? É algo que eu estou falando. Então, assim, eu acredito... Então, assim, gente, é claro que existe habilidade de leitura e... principalmente, eu acho o refinamento dessa leitura. E quando eu falo que... às vezes as pessoas ficam meio ofendidas com isso, já teve alguns comentários em relação a isso. Mas quando eu falo que você não se torna um bom leitor da noite pro dia, é quando você vai refinando o seu olhar perante a literatura que você percebe isso. Porque, assim, hoje, ao meu ver, a literatura engloba muitas coisas, muitas áreas de conhecimento. Então, para você fazer uma leitura profunda de um clássico, para você fazer uma leitura, assim, super imersiva, tirar quase que 100% do que um livro tem a oferecer, tem 4 áreas de conhecimento que eu acho, assim, importantíssimas da gente saber, que é a filosofia, a mitologia, a história, que a gente aprende na escola, e a história da Bíblia. E assim, veja só, são áreas muito grandes, é muita coisa para aprender. E você consegue aprender tudo isso da noite pro dia? É claro que não, isso aí leva anos e anos e anos e anos. Então, é uma construção diária que a gente vai fazendo, aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aos poucos a gente vai se lapidando, refinando a maneira que a gente lê. Então, sei lá, se a gente for
persistente, ver importância nisso, lá pelos nossos 60, 70 anos, a gente se torne, assim, um leitor excepcional. Mas eu acho que nem quando eu tiver 60, 70 anos eu vou achar isso, porque sempre tem mais para aprender, sempre tem mais para agregar. Então, quando eu falo nessa questão de ser ou não um bom leitor, é disso que eu tô falando, desse refinamento do nosso olhar que a gente tem conforme a gente vai lendo. E é um caminhar diário, né? Um passinho de formiguinha que a gente vai dando dia após dia, aprendendo aos poucos. Então, assim, se você não acredita que existe habilidade de leitura, que tem como você refinar o seu olhar perante a literatura, provavelmente você está estagnado. Ou pode ser que você seja aquela pessoa que quer ler apenas por entretenimento, apenas por passatempo, para espairecer, para distrair, e tudo bem também, se você quer ler apenas por esse motivo. Mas eu, Josvane, eu quero muito mais da literatura. Eu sei que tem como a literatura me ajudar a ser um ser humano melhor, tem como a literatura ajudar eu transformar a minha vida, a maneira que eu vivo, a maneira que eu vejo o mundo, as pessoas, a maneira que eu me relaciono. Então é isso que eu busco com a literatura, é melhorar um pouquinho mais a cada dia. Que assim, é absurdo o quanto a maneira que eu leio melhorou, sei lá, se for pensar uns de 5 anos atrás para hoje. É absurdo, assim, como eu consigo ler com muito mais consciência, com muito mais intenção, e eu consigo tornar muito mais prática as coisas que eu leio no meu dia a dia. E assim, é provável que a Josvane daqui 10 anos, a Josvane de 40 anos, veja a Josvane leitora de 30 como uma leitora, assim, bem mediana. E é isso, né? Um constante processo de evolução, de aprendizado. Então, quando eu trago esses vídeos aqui, assim, de forma alguma é numa postura de arrogância. É justamente porque eu sei a mudança que o seu olhar perante a literatura pode causar na sua vida, os impactos positivos que isso pode trazer para a sua vida. E é isso que eu quero, ajudar outras pessoas que ainda não têm esse olhar, a despertar esse olhar, a entender o porquê isso acontece, como que a gente pode caminhar para unir literatura e vida e tornar isso útil no nosso dia a dia, nos tornarmos pessoas, seres humanos melhores. Então, de forma alguma, entendam. Se bem que assim, não tem, eu tenho, como eu falei anteriormente, eu tenho controle do que eu falo, né? Mas eu não tenho controle das vivências que outras pessoas já passaram, então como elas vão interpretar o que eu falo, se elas vão achar que às vezes eu falo de forma arrogante ou não. Mas assim, realmente não é, estou falando de coração. Eu sinto que, não sei se vocês têm essa sensação, mas eu sinto assim que o brasileiro, ele gosta que as pessoas falem manso, assim. Ele gosta de pessoas. Eu até li no Substack um artigo onde tinha uma parte que falava assim: a pessoa está achando tudo que você está falando assim lindo, maravilhoso, ela está concordando com tudo, mas se você muda o tom da sua voz, se você passa de uma postura mais, como eu diria, mais leve, assim, para uma postura mais de imposição, assim, mesmo que você esteja falando de um fato, a pessoa geralmente vê isso como arrogância e aí já discorda do que você falou e acha que você é uma pessoa, assim, extremamente arrogante, que não merece ser ouvido e o que você tá falando, assim, pouco importa, mesmo que seja um fato ali que você esteja falando. Então eu sinto muito que o brasileiro tem isso dessa humildade, assim, sempre, sabe, eu não posso saber sobre nada, eu tenho que sempre estar nessa posição, assim, de coitadolândia. Então, isso é muito triste, porque cai, eu acho, até naquela questão da moral dos escravos, do Nietzsche, que tem essa questão da humildade, do lado ruim da humildade, porque sim, tem um lado ruim da humildade, e vinculo muito isso com a moral dos escravos, do Nietzsche, com a moral dos senhores. É um vídeo interessantíssimo que eu quero trazer aqui pra vocês, mas, enfim, não é assunto pra agora. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele seja útil de alguma forma, e se você quer extrair cada vez mais da literatura, se você é uma pessoa que você quer se desafiar a cada dia, você quer se tornar 1% melhor a cada dia, este canal aqui é pra você. Vamos nos desafiar juntos, vamos nos sentir burros em um dia, correr atrás de entender as coisas que a gente não entende. Vamos ler livros difíceis, nos sentirmos burros, irmos atrás de entender e melhorarmos e posteriormente nos sentirmos um pouquinho mais inteligentes.
Então, se você quer isso da literatura, se você buscar isso dos livros, este canal aqui é pra você. Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo.